Rede Cultura, a trajetória das personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos, os homens de Hitler. Nesta quarta, Albert Speer, o arquiteto, o diretor oficial da formação artística nas grandes manifestações, o homem encarregado de preparar as apresentações do Führer de maneira impressionante. Os homens de Hitler. Nesta quarta, 10h30 da noite. Ele queria construir edifícios mais suntuosos, mais bonitos e maiores que tudo que jamais foi construído. Mas ele queria não ter visto sangue, dirá mais tarde, que colava nas mãos de seus clientes. Ele queria produzir armas mais poderosas, mais mortais, em mais quantidade do que em qualquer outra guerra. Mas ele não viu a catástrofe, dirá mais tarde, a qual seu senhor da guerra conduziu a Alemanha e o mundo. Ele fez tudo somente por Adolf Hitler, que dirá mais tarde, no fundo, só tinha um amigo, Albert Speer. Berlim, 1930. Albert Speer, 25 anos nessa época, e sua mulher Margaret gozam a vida na metrópole. Eles estão felizes por terem escapado da estreiteza intelectual de sua cidade natal, Mannheim. A Universidade Técnica. Aqui Albert estuda arquitetura, por pressão do pai, um abastado arquiteto de Mannheim. O filho preferiria ter sido matemático. Depois do exame final, Albert torna-se assistente na universidade. Ele tem sorte. A maioria dos colegas fazem fila nas agências de emprego do governo. Em meio à crise econômica, não se pensa em dar trabalhos para iniciantes na profissão. Na mansarda da universidade, ocorrem quase que diariamente manifestações. Lá está um foco dos nacionalsocialistas. Na faculdade de Speer, 66% dos estudantes votam nos marrons. Início de dezembro de 1930. O Attac, o jornal do Partido Nacional Socialista, informa sobre uma manifestação de Hitler dirigida aos estudantes. Demonstrações acompanham a chegada do comandante nazista em Berlim. Colegas levam Speer ao Novo Mundo, uma choperia no bairro operário Neukölln. Apesar do tumulto, Hitler chega aqui na noite de 5 de dezembro. Em algum lugar da sala superlotada está sentado Albert Speer. Ele ouve um discurso sem gritaria, quando Hitler fala sobre arte. Então ele se veste em pele de cordeiro. Mais tarde, Speer dirá que a magia da voz não o deixou mais em paz. Speer está atordoado. As palavras de Hitler o atingiram no que mais o comove. Lebt nicht vom Thron allein. Und wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder steht auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst. 3 meses mais tarde, Albert Speer entra para o Partido Operário Nacional Socialista Alemão. Ele se engaja no seu novo partido. Não como espancador da SA. Ele fica fascinado, dirá mais tarde, com as novas tarefas que viriam com Hitler.
Ele sabe, o político fanático é também um construtor civil frustrado. Todavia, é de Goebbels, o diretor distrital de Berlim, que Speer recebe em 1932 a primeira pequena tarefa como arquiteto. Speer deve reformar a sede do distrito na Rua Foss. Seu projeto corresponde à necessidade de representação do partido em rápido crescimento. Goebbels está satisfeito. Esta foto da festa de inauguração é mostrada aqui pela primeira vez. Speer, que mais tarde se definirá nessa fase apenas como um seguidor, já é alguém no NSDAP de Berlim. Hitler está somente há algumas semanas no poder, quando Speer tem sua grande chance. Em 1º de maio de 1933, centenas de milhares de alemães marcham para o campo de Tempelhofer, em Berlim. A primeira manifestação de massa do novo regime deve demonstrar seu poder e intimidar os adversários. Goebbels encarrega Speer do planejamento do lugar do desfile. Seus projetos foram mantidos. O até então desconhecido arquiteto explica a concepção, ainda um pouco constrangido, em sua primeira entrevista pelo rádio. Wir sind dabei zur Überzeugung gekommen, dass bei der Länge des Feldes von rund 1000 Metern es notwendig ist, dass wir den Mittelpunkt, von dem aus der Führer spricht, so stark ausgestaltet wird, dass er auch von den entferntesten Menschen, die an der Kundgebung teilnehmen, als besonders wirkungsvoll empfunden wird. Apresentar o Führer de maneira impressionante. Speer, a partir de agora, é possuído por essa missão. E Hitler está entusiasmado pela concepção de Speer. Goebbels nomeia o jovem arquiteto para ser o diretor oficial da formação artística das grandes manifestações. Todavia, as construções são determinadas por um outro, o professor Paul Ludwig Trost, que é o arquiteto de Hitler. Hitler admira Trost, mas perto dele Hitler é apenas um aprendiz. O próprio Führer queria ser arquiteto. Já nos anos 20, Hitler esboça os edifícios monumentais de seu futuro reino. Castelos no ar. Naquela época. Agora ele tem a chance de realizá-los. O patrão Hitler começa a trabalhar imediatamente. Contudo, lhe falta um jovem e talentoso arquiteto. Um que ele possa formar para os seus objetivos. Um como Speer. Ele ainda está na segunda fileira. Todavia, ele não terá de esperar muito. Em janeiro de 34, Trost morre. Speer, que até então ainda não tinha podido planejar nenhum único edifício, passou a ser o primeiro arquiteto do Führer. Uma ascensão estonteante. Speer é a história de Fausto. Um jovem de apenas 28 anos encontrou seu Mefisto. Um Mefisto para o qual ele vende sua alma e que também lhe fará tudo o que for possível. Claro que não se pode acusar Speer por ser um jovem arquiteto com grandes planos. Quem não tem na juventude planos imensos e quer mudar o mundo? E aí vem um homem de poder monstruoso, para quem os homens de Estado de todo o mundo, e isso tenho de dizer, peregrinavam submissos. E que dava a ele a possibilidade de se soltar completamente, sem se importar com dinheiro e sem lhe fazer qualquer concessão. A primeira grande obra de Speer. Em Nuremberg, 1934. A ampliação do recinto do Congresso do Partido. O Führer faz o esboço. Speer é o arquiteto que executa.
Só quando Hitler diz que o prédio deve ter 100 metros de comprimento, Speer o contradiz, conforme relatório de uma testemunha ocular, e sugere no mínimo 200 metros, meu Führer. Dimensões de Speer, a superfície do Zeppelin. Ele escreve: será a única vez na história que um comandante cria, com conhecimento técnico refletido, edifícios de pedra que testemunharão seu tempo ainda por milênios, como certificados de vontade política. Poucos dias antes do Congresso do Partido, em 1936, Hitler vem fazer a vistoria. O patrão devia estar entusiasmado, conforme relatam, quando seu arquiteto apresenta o efeito que o palco produz. A encenação. Noite e refletores. Assim, o mestre de cerimônia Speer pode controlar todos os efeitos. A isso, adiciona-se Wagner, a abertura de Rinzi, a ópera favorita de Hitler. Como ponto alto, a Catedral de Luzes, a obra de arte, como Speer crê até o fim. É só uma ilusão. Porém, pode-se ver até o universo. Isso tudo é só o começo. O maior projeto de Speer em Nuremberg é o estádio alemão. Ele deve comportar 400 mil espectadores e ser o local de decisão dos Jogos Olímpicos. Eles só poderão ocorrer na Alemanha do futuro, segundo o que Hitler diz no canteiro da obra. Só a parte de alvenaria do hall do Congresso ficará pronta até o começo da guerra. O único prédio de Nuremberg que Speer não planejou, mas só fiscalizou. Ele deve ser construído para o discurso anual de Hitler aos 50 mil delegados do Congresso do Partido. Na festa, pela colocação do telhado, o patrão fala: Die Dichter und Sänger heute vielleicht Kämpfer sein lässt. Man hat aber den Kämpfern jedenfalls die Baumeister gegeben, die dafür sorgen werden, dass der Erfolg dieses Kampfes seine unvergängliche Erhärtung findet in den Dokumenten einer einmaligen großen Kunst. Deshalb sollen diese Bauwerke nicht gedacht sein für das Jahr 1940, auch nicht für das Jahr 2000, sondern sie sollen hineinragen gleich den Dom in unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zukunft. Speer decreta que os prédios de Nuremberg terão uma construção especial, a lei das ruínas. Devem situar-se também no estágio da decadência, como os templos da antiguidade. O patrão Hitler também quer ter seu arquiteto Speer perto de si em Obersalzberg, em Berchtesgaden. Speer e sua mulher Margaret pertencem ao círculo particular em torno de Hitler. No terraço de Berghof, eles são habituês. Jedenfalls war mir bekannt, dass Em todo caso, eu sabia que ele desfrutava de enorme simpatia do Führer. E pude mais tarde constatar pessoalmente, quando estive em Obersalzberg pela primeira vez com Ribbentrop, que ele tinha a palavra final quando estava lá. dass schließlich und endlich das Sagen hatte, wenn da war. War Hitler begeistert. Hitler estava entusiasmado, como se uma namorada viesse visitá-lo. Eles começavam a desenhar e fazer planos e maquetes. Eles corrigiam, apagavam, usavam o mesmo lápis. Era um prazer ver como os dois tinham o mesmo espírito. Mas para nós, secretários, era uma catástrofe, claro, pois ficávamos com nossas pastas esperando por 2 ou 3 dias. Quando Speer estava lá, significava que ele dominaria a hora e nada mais acontecia. Speer constrói para si uma casa-ateliê em Obersalzberg.
Aqui Hitler lhe dá a notícia da maior encomenda de todos os tempos. Só comparável, como ele diz, às construções da Babilônia e do Velho Egito. Speer deve construir Germânia, a capital do mundo. No início de 1937, Hitler nomeia seu arquiteto, o inspetor-geral de obras, para a reformulação da capital do Reich e concede-lhe o título de professor. Em janeiro de 1938, a ordem de construção. Em um ano, tudo tem de estar pronto. Hitler quer, na próxima recepção de Ano Novo, impressionar os embaixadores dos outros países com o poder que se tornou o grande Reich alemão. Para Speer é a prova de fogo. Ele tem de provar do que agora é capaz. Ele era um grandioso organizador e por isso não encarregou só uma firma, por exemplo, com a alvenaria, mas chamou 3, 4 ou 5 firmas, de tal modo que simultaneamente começou a construir em diferentes lugares. Só assim era possível construir esse enorme objeto em tão curto prazo. A última fase da construção. Mais de 8.000 trabalhadores de todos os setores são ocupados simultaneamente. Speer quer entregar a seu Führer a obra dentro do prazo. Somente os mais finos materiais de toda a Europa são usados. Os melhores artesãos do Reich trabalham na construção berlinense. Dois dias antes do vencimento do prazo. Ronda pelas salas. Tudo está pronto. Hitler, pela primeira vez, chama seu arquiteto em público de genial. A sala de mosaico, os grandes halls, o escritório de Hitler, a escrivaninha, tudo foi criado por ele. Todos os seus planos, que Speer manda documentar, nascem segundo ideia do Führer. Bem perto da porta de Brandenburg deve nascer o novo centro do Reich. Assim pareceria se fosse construído. A grande praça, dominada pelo grande hall. Lugar de reunião para 150.000 pessoas, o maior prédio do mundo. Minúsculo ponto de contradição, o velho Congresso do Reich. O Comando Superior da Wehrmacht. O Palácio do Führer, muito maior que a nova chancelaria do Reich. Uma vez por ano, segundo Hitler, as delegações dos povos subjugados devem ver isto e se admirarem. Em 1950, a loucura Germânia deve estar pronta. O começo é banal. Em junho de 1938, o senhor da Germânia mostra-se em sua pose favorita, como patrão da obra. Zum Neubau des Hauses, des Fremdenverkehrs in Berlin und befehle damit zugleich der Beginn der Arbeit des Umbaus von Groß-Berlin. Primeiramente, o inspetor-geral de construção tem de criar espaço para os prédios do Führer. 52.000 apartamentos devem ser demolidos. Aos desapropriados, Speer oferece uma substituição. Mais de 23.000 dos chamados apartamentos judeus são registrados desde 1939 pelos órgãos de Speer. E depois de desocupados, são alugados aos companheiros arianos do povo. Speer, que mais tarde diz não ter ouvido falar de nada disso, ameaça os locadores. Quem alugar apartamentos judeus sem minha autorização comete um delito. Até em Obersalzberg, Speer se ocupa, via telégrafo, dos procedimentos na evacuação de 1.000 apartamentos judeus.
A Gestapo garimpa casa por casa a cidade com os funcionários do órgão de espião. Com a minúcia alemã, eles escrituravam livros, faziam listas de despejo, documentavam nomes e endereços de todos os locatários judeus e seus pós-locatários arianos. Em 27 de outubro de 41, a Gestapo chega também à Rua Bötzow, 53. No apartamento de 3 dormitórios moram 4 membros da família judia Krisch. Nós chegamos em casa sem saber de nada. Nós tivéramos visita naquela noite e eu queria levá-las para casa. Eram cerca de 10 ou 11 horas da noite. Então descemos a escada. Subitamente chegaram 2 homens que nos pararam e perguntaram quem éramos e esclareceram que deveríamos nos despedir das moças. Meu irmão e eu tínhamos de subir ao apartamento. Lá nos foi comunicado que podíamos arrumar uma mala com as coisas de que precisávamos com mais urgência. Bem, roupas, etc. Tudo mais tinha de ficar no apartamento e, desse modo, fomos expulsos de casa. A família Krisch é deportada para a Polônia. Werner Krisch nunca mais viu seu irmão nem seus pais. A noite anterior ao 50º aniversário de Hitler. Novamente uma encenação bem ao estilo de Albert Speer. Am Vorabend des Geburtstages übergibt der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Professor Speer, dem Führer die fertiggestellte Ost-West-Achse. Vom großen Stern grüßt die neu erstandene Siegessäule. Novamente, Speer cumpriu o cronograma. E tem mais ainda. Na chancelaria do Reich, seu presente o aguarda. Hitler deixa o bando que o foi cumprimentar e fica comovido. Aqui está a maquete de 4 metros de altura de seu Arco do Triunfo. Hitler o esboçou há 15 anos, agora Speer quer construí-lo. Hitler deve ter passado metade da noite diante da maquete. E realmente, o triunfo parece irresistível. 28 de junho de 1940, Hitler conquista Paris. O momento de seu maior êxito ele desfruta com um passeio matinal pela cidade, em companhia de seu mestre de construção. Hitler pensou em mandar destruir Paris, mas agora a cidade conquistada deve ser conservada, para parecer pequena e deplorável perto da nova Berlim de Speer. Ainda em Paris, o patrão ordenou: Berlim tem de receber no mais curto prazo a expressão proporcional ao tamanho de nossa vitória. Nisso eu vejo a contribuição mais importante para assegurar definitivamente nossa vitória. Porém, a guerra continua em novos frontes. Alguém sabe que essa guerra não pode mais ser ganha. Dr. Fritz Todt, um nacional-socialista do início, um devoto seguidor de Hitler. Sua organização Todt construiu as autoestradas e o Westphal. No da guerra, Todt é também ministro de armamento e munição. Todt acha que a guerra de 2 frontes contra a Rússia e os Estados Unidos é uma catástrofe nacional. Ele pressiona Hitler a fazer as pazes, antes que as coisas mudem para a Alemanha. O senhor da guerra não quer nem ouvir falar nisso. 7 de fevereiro de 1942, quartel-general do Führer.
Trincheira do Lobo. Todt tenta novamente convencer Hitler sobre a seriedade da situação. Na despedida, ele já sabe, é em vão. Na manhã seguinte, Todt embarca em um avião para Berlim. Logo depois de decolar, a máquina cai. A causa nunca foi esclarecida. Novamente chega a hora de espiar. Novamente depois de um caso de morte. No cortejo fúnebre, o novo ministro de armamento já marcha na frente. Speer e Hitler. O novo capítulo de sua relação. Ele começa com um elogio. Mag unsere Trauer den Toten noch so groß sein, dieses Führers des Völkers. Wir alle wollen ihm für kraftlose Arbeit erleichtern, diesen Schmerz zu überwinden. Denn der Erfolg unserer Arbeit entscheidet für den Sieg Deutschlands. Ich habe den Führer gelobt, meine ganze Kraft nur für dieses Ziel einzusetzen. Primeira visita ao chefe. Speer promete milagre armamentista. Hitler dá ao ministro, como outrora ao arquiteto, plenos poderes de general. Reunião da indústria de armamentos alemã com a cúpula da Força Armada. A primeira entrada de Speer como ministro. Seu objetivo, reorganizar a produção armamentista. O programa que ele decreta se chama Autorresponsabilidade da Indústria. Não há mais tempo para a burocracia. As novas armas de Speer devem ir direto ao fronte. O ministro exige e fomenta a discussão aberta. Muitos de seus colaboradores nem são do partido. Ele só coloca uma exigência: a produção armamentista deve crescer imediatamente. E Speer se impõe. 6 meses após sua entrada no ministério, o novo homem forte de Hitler já pode dar o balanço almejado para a indústria bélica alemã. Sie können sich denken, dass die Ansprüche des Führers an die Rüstungswirtschaft hoch und die von ihm verlangten Lieferungen daher nur äußerst schwer zu erreichen sind. Es hat sich von Monat zu Monat steigend das unerwartete Bild ergeben, dass diese vom Führer verlangten Zahlen nicht nur erreicht, sondern immer mehr übertroffen wurden. Die letzte Meldung ergab nirgendwo einen Minderausstoß, fast überall eine Mehrlieferung von 1/3 bis zur Hälfte und auf einigen wichtigsten Gebieten sogar eine Verdopplung der vom Führer ursprünglich verlangten und erwarteten Leistungen. Continuamente, Speer tem de provar do que é capaz. Como quando estudante fez ao pai, o ministro agora deve responder aos anseios do Führer. Speer tomou gosto pelo poder. Poder que obteve através de Hitler. Mais tarde, ele chama isso de uma embriaguez de comando. Eles querem vencer a guerra, para então Hitler lhe promete só construir. Speer quer passar para a história somente como arquiteto. Ele se dedica a isso. Todavia, no fronte começam as mudanças. No inverno, entre 1942 e 43, a Força Armada tem de enfrentar pesadas derrotas na África e na Rússia. Uma quantidade gigantesca de armamentos é perdida. $100.000 soldados alemães tombam. Em Stalingrado, todo um exército vem abaixo. A Wehrmacht solicita de Speer 700.000 trabalhadores das fábricas para as tropas. Speer reage. Mobilização sobre o mercado de trabalho. A Operação Proteção. Quem trabalha aqui, até então, tinha sido indispensável.
Agora também são retirados técnicos, engenheiros e postos chaves da produção alemã de armamentos. Speer tem de preencher a lacuna. Mulheres no fronte de armamentos. Os ideólogos do partido são contra. Mulheres alemãs são para ter filhos. Hitler tem ainda uma outra objeção. Esclarece a Speer que a mulher alemã tem longas pernas e não é animal para trabalho, como a russa, de pisada curta. Hitler exige que se use os prisioneiros dos campos de concentração, prisioneiros de guerra, trabalhadores forçados. Speer reitera mais tarde que ele não teria nada a ver com isso. Depois de inspecionar um campo de concentração, Speer, para quem os palácios de Hitler não são luxuosos o suficiente, em uma carta ao caro companheiro de partido Himmler, afirma que a SS deveria voltar ao modo de construir primitivo, pois as barracas dos prisioneiros pareciam a Speer mais do que razoáveis. Unsere Produktion stetig zu steigern. Speer é a grande esperança de Hitler. Ele recebe o que lhe é mais importante, o agradecimento de seu Führer. Der Führer dankt den verantwortlichen Männern der deutschen Rüstungsindustrie und überreicht Albert Speer in Anerkennung seiner einmaligen Leistungen den Fritz-Todt-Ring der deutschen Technik. Agora Hitler termina as conversas com o ministro de armamento com um salve Speer. Um sucessor, Eva Braun, Margaret Speer. As mulheres dos dois senhores da guerra dificilmente veem seus maridos. Dias solitários no idílio em Obersalzberg. Os homens examinam as novas armas. Speer, que agora é o arquiteto do armamento, parece ser o que havia sido antes, quando ambos se debruçavam sobre as plantas e maquetes. Alguma coisa mudou. Hitler foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Speer não. Agora só um pode ter a palavra. Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass ein feindlicher Panzer kommt, mit einer Panzerung, die weit über dem liegt, was wir hatten, so muss ich selbstverständlich sofort darauf reagieren. Es muss eine neue Pack entwickelt werden, die Durchschlagsleistung muss, es muss die Kanone vergrößert werden oder verlängert werden. Kurz und gut, es muss sofort darauf reagiert werden. Augenblicklich. Denn wir dürfen keine Zeit verlieren. Quando ele era só arquiteto, estava nivelado com Hitler. Eles podiam conversar sobre um assunto no mesmo nível. A arquitetura era interessante para ambos. Agora, Speer era membro de um gabinete do qual Hitler era o chefe. Speer também recebia instruções dele, que nem sempre lhe agradavam. Aí ele se queixava de ser tratado, agora bem diferentemente de antes. O exemplo das graves consequências para a nova hierarquia. Em Peenemünde, na ilha de Usedom, no Báltico, há anos são testados foguetes alemães. Speer prefere foguetes de defesa antiaérea. Eles são pequenos e baratos e são fundamentais para a defesa contra os cada vez mais rápidos bombardeiros dos aliados e que voam mais alto. Hitler prefere o foguete de ataque V2, caro e grande. Speer assume a posição de Hitler. É o efeito psicológico do V2 que fascina ambos os amigos. O V2 se mostra bem pouco seguro, o maior fracasso de Speer. Tão inúteis como os monumentais edifícios em Berlim e Nuremberg. Presos do campo de concentração Dora Mittelbau. Um sistema de galerias em resina é reformado para ser fábrica para as armas milagrosas. Para isso, segundo ordens do Führer, dadas a Speer, devem ser usados as forças dos campos de concentração. A maior fábrica subterrânea do mundo.
20 quilômetros de construções em túnel. Nessas cavernas, desde agosto de 43, 60 mil escravos têm de se esfalfar para a vitória final. Um terço não sobreviveu. Dora é hoje um local para rememorar. As instalações foram destruídas pelos americanos e russos. Em toda parte enferrujavam escombros de velhas armas milagrosas, como essa V1. A miséria daquele tempo é difícil de ser imaginada hoje. Sim, lá eles furavam, atiravam, explodiam. A luz nunca se apagava. Os prisioneiros eram surrados por qualquer coisa. Aquele que ia dormir não podia, porque os outros gritavam. Sempre 25 pauladas, cacetadas de borracha, e os prisioneiros... Eu, por sorte, só levei 7 pauladas ao todo. Mas muitos levaram 25, ou eles os enforcaram. Em fim de 1943. Speer vem para uma inspeção barbárie. Ele dirá das condições desumanas mais tarde. 12 horas na galeria e só trabalhando. Às vezes, também trabalhar à noite, em turnos que tinham de ser feitos. Os nazistas queriam ainda vencer com essas armas. Então enfiaram tudo quanto foi prisioneiro lá. Quem não podia era fuzilado. Ou partiam novamente de volta aos outros campos, onde então morriam. Alguém de fora nem pode imaginar o que acontecia aqui. Por isso digo, e assim foi mesmo. Para mim era o pior campo. Por meio de trabalho, os prisioneiros, seres humanos, eram destruídos. Enquanto os primeiros comboios de prisioneiros se dirigiam para Dora, reúnem-se aqui no castelo de Posener, em 6 de outubro de 1943, a direção do Reich e dos distritos do partido, uma reunião de crise. Speer quer suspender imediatamente toda a produção civil. Todavia, os chefes dos distritos temem que o ânimo na pátria pudesse cair. Furioso, Speer dá aos velhos combatentes de Hitler um ultimato. Ich bitte Sie nur eins zur Kenntnis zu nehmen. Die bisherige Art, nach der einzelne Gaue sich von Stilllegungen ausgenommen haben, kann und wird nicht mehr am Platze sein. Ich werde daher die Stilllegungen, soweit nicht die Gaue innerhalb von 14 Tagen meiner Aufforderung zur Stilllegung nachkommen, selbst aussprechen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich hier gewillt bin, die Autorität des Reiches durchzusetzen, koste es, was es koste. Ich habe mit Reichsführer Himmler gesprochen und ich werde diejenigen Gaue, die hier nun diese Maßnahmen nicht durchführen, entsprechend behandeln. Himmler fala depois de Speer. Seu assunto, a solução final da questão dos judeus. Ninguém do comando político do Terceiro Reich pode dizer mais tarde que ele nunca soubesse de nada. Mas Speer dirá mais tarde que ele não estava presente quando o discurso de Himmler, tendo partido antes da hora para ver Hitler. Como se quisesse fugir da terrível verdade sobre o regime de Hitler e da ameaçadora derrota, Speer se põe a viajar como louco. O avião Ju-52 é seu lar. Ao contrário de Hitler, ele vai sempre aos focos da guerra. Ele é todo ouvidos para os soldados, conhecendo a seriedade da situação sem maquiagem. Speer está fascinado por seus brinquedos, as armas. Seu aperfeiçoamento é o que ele mais zela. Os 6 filhos quase nunca veem o pai. Mais tarde, eles dirão que foram criados sem pai. O
jornal britânico The Observer escreve em 1944, em plena guerra, sobre os inimigos. Diz: vemos em Speer um fruto da revolução dos diretores. Speer poderia ingressar em qualquer outro partido, contanto que lhe dessem trabalho e carreira. Ele simboliza um tipo que cada vez mais é importante em todos os estados que comandam uma guerra: o puro técnico. De volta à pátria, nas fábricas Speer esbanja otimismo, embora saiba que as reservas são liquidadas. O conflito entre o pensar e o agir o deixam doente. A clínica Hohenlichen da SS ao norte de Berlim. Desde janeiro de 44, é o escritório de Speer. Uma inflamação febril no joelho se transforma em embolia pulmonar. Hitler manda os melhores médicos do Reich para salvar a vida de seu assistente. Mas Speer está distante de seu mestre. Adversários espalham boatos. Hitler culparia Speer pelo revés nos frontes. Ele estaria até pensando em depor Speer. Do hospital, Speer se queixa em uma carta. Meu Führer, é para mim a primeira vez que o senhor está insatisfeito com os serviços executados em minha área de trabalho. Speer se sente desprezado e oferece sua demissão. Hitler manda um mensageiro ao hospital e manda dizer: diga ao Speer que eu o quero muito bem. Em maio de 44, Speer retorna curado ao ministério. Todavia, seu império de armamentos está ameaçado de morte. Os aliados dominam o espaço aéreo sobre a Alemanha. Diariamente, milhares de fortalezas voadoras podem, quase que desimpedidas, decolarem para a Alemanha. A 8ª Frota Aérea Americana se concentra na destruição da indústria de armamentos alemã. Em maio de 44, os pilotos de bombardeiros americanos recebem uma incumbência decisiva na guerra. Seu alvo? A fábrica Leuna, em Merseburg. Aqui é produzida gasolina sintética de carvão. Depois da perda dos campos de petróleo na Romênia, Leuna é a última grande fonte de energia da Wehrmacht. Next day, 145 tons are released on synthetic oil plants in the famous Leuna ammonia and nitrogen works at Merseburg. Os bombardeiros americanos das 8 frotas aéreas voavam quase ininterruptamente atacando as fábricas de gasolina alemãs. No fim, 90% da produção alemã de combustíveis são destruídos. Speer manda um memorando a Hitler. Ele solicita urgentemente a proteção para fábricas de gasolina e para seu restabelecimento. Uma escassez de combustível é uma ameaça com trágicas consequências para a Wehrmacht. Porém, Hitler quer só ouvir comunicações de êxito. O ministro do Reich, para armamento e munição, faz, como sempre, o melhor. As armas que ele apresenta ao seu senhor da guerra são cada vez maiores e cada vez mais fortes. Em meados de 1944, o ministro anuncia um novo ponto máximo da produção. Speer prolonga por meses a guerra de Hitler, que já há muito estava perdida. Em todo lugar onde Speer aparece, no último ano da guerra, ele mobiliza esforços que se tornam sem sentido. Palavras de perseverança, das quais ele dirá mais tarde que seriam a consequência de um tipo especial de perturbação mental. Unsere Vergeltungswaffen dürften aller Welt eindeutig vor Augen haben, dass die deutsche Waffentechnik einen gewissen Vorsprung hat. Ich kann Ihnen versichern, dass der Gegner sich auf gleiche Überraschungen auch aus anderen Gebieten unserer Kriegsführung gefasst machen kann. Vielleicht wird uns der weitere Ablauf des Krieges auch noch manchen Rückschlag bringen. Wir wissen aber, dass am Ende dieses Weges der Sieg steht. Novembro de 1944. Os americanos ultrapassam as fronteiras ocidentais alemãs e conquistam Aachen. As fábricas de armamentos do Ruhr são agora a região de um fronte ameaçado.
Imagens particulares nunca antes mostradas das viagens de inspeção de Speer, no inverno de 44-45. Viagens à região de combate. Speer reconhece que a guerra está perdida. Ele se prepara agora para o tempo pós-Hitler. Um jogo duplo. Speer nem tem 40 anos. Ele pretende desempenhar um papel importante também depois da guerra. Não quer se defrontar com os vitoriosos de mãos vazias. Eles devem receber a indústria alemã a mais intacta possível. Contudo, no front, por toda parte, na retirada, tudo vai pelos ares. Speer pede a Hitler para não destruir as fábricas no oeste, mas apenas paralisá-las temporariamente. Essa era a arte de Speer, que lançava uma ponte com Hitler. Ele, um exemplo para o que já disse, não esmorecia e apresentava as coisas que queria impor sempre de outra forma. Ele sempre dizia a Hitler, mas quando nós a reconquistarmos, e isso era o que Hitler mais gostava de ouvir, então teremos de apenas recolocar as fábricas em ordem e, por isso, devemos paralisá-las agora. E aí ele concordava. Até 19 de março de 45. Nesse telegrama a Speer, Hitler ordenou a terra em chamas. Todas as instalações que puderem ser úteis ao inimigo deveriam ser destruídas. Das imediações, seu ajudante de campo reage. Ele estava furioso, realmente furioso. Bem, ele não estava tão desesperado que desistiria, mas sim estava furioso, e sua reação foi: eu tenho de fazer algo contra isso. Speer interrompe sua viagem imediatamente e volta correndo a Berlim. Em sua bagagem, um manuscrito a Hitler. Meu Führer, minha fé em uma mudança favorável de nosso destino era, até 18 de março, inquebrantável. Eu não posso crer no êxito de nossa boa causa se nós, nesses meses decisivos, destruirmos os fundamentos da vida de nosso povo. Eu peço a eles não consumar esse passo da destruição no próprio povo. Deus proteja a Alemanha, Speer. Recusa a obediência e crítica aberta a Hitler. Por esse motivo, nesses dias, milhares são punidos com a morte. Mas Speer é recebido na chancelaria do Reich. Ele tem de prometer nova fidelidade a seu Führer, e por esse preço ganha a carta branca. É a despedida de Hitler do homem que mais tarde dirá: se Hitler tivesse um amigo, então seria eu. 3 semanas mais tarde, em 21 de abril de 1945, Speer parte de Berlim em direção ao norte. A aliança com o homem que determinou sua vida por 15 anos está, assim ele crê, encerrada. Em Mecklenburg, Speer já quer se preparar para as novas tarefas que ele espera o aguardariam no tempo pós-Hitler. Dois dias mais tarde, em 23 de abril de 45, a virada dramática. Em uma base da Força Aérea em Mecklenburg, um avião vai decolar uma vez mais. O passageiro, Albert Speer. Destino, a cegonha de Fiesel, Berlim. Por que Speer volta ainda à cidade sitiada? Acompanhante de bordo, ajudante de campo von Poser. Nesse filme, ele rompe seu silêncio. Para mim, tem de haver um bom motivo para Speer ter voado a Berlim. Sou da opinião que devia haver algo por trás que o movia e que o fazia voar.
Seria de se questionar se ele temeria ser o sucessor de Hitler, pois isso o teria incriminado mais ainda, tanto no julgamento dos vencedores, o que não estava certo, como em Nuremberg, quanto para um posterior emprego na reconstrução da Alemanha, com a qual ele ainda contava. O medo de ser o sucessor. Foi isso que o impeliu de volta à chancelaria do Reich. Como ele disse mais tarde, aos escombros de sua vida. Entre a trovoada dos canhões, ele se põe pela última vez a caminho do bunker do Führer. Eu me lembro de que ele foi ao escritório com o Führer e ainda tiveram uma longa conversa. Mas então Speer se foi. Esta foi a última vez que ele esteve lá. O que aconteceu? Hitler também nunca mais falou sobre Speer. Depois da despedida de Hitler, Speer volta pelas catacumbas do bairro do governo ao seu avião. A aventura valeu a pena. Hitler deixa não a ele, Speer, mas a Dönitz, a responsabilidade pelo povo que ele levou à ruína. Speer não é mencionado em nenhuma parte do testamento de Hitler. Em 3 de maio de 45, o homem que agora crê em sua nova chance se dirige, via rádio de Hamburgo, ao povo alemão. Das deutsche Volk hat in diesem Kriege eine geschlossene Haltung gezeigt, die in einer späteren Zukunft die Bewunderung einer gerechten Geschichte hervorrufen wird. Wir dürfen gerade in diesem Augenblick nicht trauern und Vergangenen nachweinen. Nur durch verbissene Arbeit lässt sich unser Los weitertragen. Gott schütze Deutschland. Um ano mais tarde, Albert Speer assume como único acusado diante do Tribunal de Nuremberg uma responsabilidade global pelos atos daquele homem para quem ele vendeu sua alma. Mas dos crimes do regime, isso ele reitera até o fim de sua vida, não sabia de nada. O tribunal o condena a 20 anos de prisão. Em 1966, ele é um homem livre. Em 1981, morre Albert Speer, em Londres. ZYB 851, Rede Cultura São Paulo. Amanhã, 8 da noite, uma matéria sobre um banco de imagens que reúne a fauna e a flora encontradas no estado de São Paulo. Repórter Eco. E às 8h30, o técnico Jair Pereira comenta sobre o último amistoso do Brasil antes da Copa contra a Argentina no Opinião Nacional. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Na Rede Cultura, a trajetória das personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos, os homens de Hitler. Nesta sexta, Karl Dönitz, o almirante, designado para cuidar da Força Marinha do Terceiro Reich, ele defendeu o Império Alemão até o fim e tornou-se o sucessor de Hitler. Os Homens de Hitler, último programa, nesta quinta, 10h30 da noite.